você se tornar quem você deseja ser, você precisa deixar de ser quem você é. É uma fórmula muito simples, só que a gente patina nessa fórmula. A gente patina nessa fórmula. Vou te explicar. Quando eu tinha vontade de ter dinheiro, eu tinha vontade de não ficar sempre na pindaíba, eu tinha vontade de não ficar sempre tendo que contar moedinhas. Essa era a minha vontade. Só que durante o mês eu fazia de tudo para gastar tudo que eu ganhava. Eu fazia de tudo. Inconscientemente eu fazia de tudo para gastar tudo que eu ganhava. Ou seja, como que eu quero sair da miséria, entre aspas, né? Sair da pobreza, ter uma vida mais abundante, se eu não faço o mínimo, se eu não faço o básico? Porque às vezes as pessoas, mas qual que é a fórmula secreta? Qual que é o jeito certo, a maneira, o jeitinho para poder ter algum resultado em determinada área? Todo mundo fica esperando o código secreto, né? A fórmula mágica. Não existe. É simplesmente fazer o básico. Eu descobri isso na prática. Na prática. É só fazer o básico. Qual que era o básico? Se eu queria ter R$ 200 a mais no final do mês guardadinho ali, eu precisava economizar R$ 200 no mês. Ah, Edson, mas é muito fácil você falar economizar R$ 200 no mês, tá? Pega o que você ganha no dia e veja quanto você gasta. Se você ganha R$ 100 por dia, R$ 70 por dia, R$ 50 por dia, veja, pega o seu salário lá e divide pelos dias, por 30 dias. Quanto que você está gastando por dia? Ah, eu gasto mais do que eu ganho, então a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Ah, se eu ganho 70 e eu gasto 50, né? Sobra uma margenzinha para mim gastar no final de semana um pouquinho a mais. Só que daí, no final de semana, esse a mais está ultrapassando, né, o que eu economizei durante a semana ou não? Eu continuo gastando 50 por dia ali no final de semana também, e esses vintão que sobra ali do meu salário é o que está sendo guardado para a poupança. Às vezes eu estou falando números pequenos aqui, porque eu não sei ainda determinado qual que é o meu público certinho, né? Mas vamos fazer uma conta de R$ 100. Então, se você ganhar 100, você guarda R$ 30 por dia ali do seu salário, tá? É mais ou menos assim. Em vez de você sair todos os finais de semana e torrar o dinheiro, comece a sair um final de semana só, um final de semana. Na época que eu comecei a guardar dinheiro, eu queria guardar dinheiro para me comprar minha moto. Ao invés de eu sair toda vez para sair com a namorada para comprar alguma coisa, né, e tal, eu queria agradar ela, não. Acho que uma vez por semana a gente comia um lanche. Aí na época eu gastava lá R$ 30, né? Mas era isso. Eu não saía para levar ela no restaurante caro, não saía para fazer as coisas que eu não tinha condições. Porque se eu não tinha condições, não adianta eu querer mostrar para ela uma coisa que eu não era, né? Eu era aquela pessoa simples, que comia um dogão na esquina mesmo. E aí hoje a gente tem condições de ir no restaurante, hoje ela sabe a realidade nossa, mas ela soube também da minha realidade passada, da onde eu vim, da onde minha família veio. Então não adianta você querer mostrar para as pessoas que você é uma coisa que você não é. Então, primeiro você precisa deixar de fazer algumas coisas que você está fazendo atualmente. Se tudo que você está fazendo não está te trazendo resultado, é porque você está fazendo alguma coisa errada, tá? Obviamente que se você estiver aplicando as coisas, né, os mandamentos milionários, entre aspas, né, se você estiver aplicando essas coisas na sua vida com fé, provavelmente uma hora o jogo vai virar, que é igual no meu caso. Eu aplicava, estudava, aplicava, e até que uma hora o jogo virou. Só que até então eu não tinha resultado e eu era taxado como um louco, como uma pessoa doida, sei lá, idiota. Até pode ser. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Agora, se você faz molecagem, ou seja, gasta dinheiro sem um propósito, sem uma visão de futuro do que você quer conquistar no futuro, aí sim o seu dinheiro vai sumir, vai evaporar e aí o que você pretende para agora não vai ser alcançado, nem o mês que vem, nem o ano que vem. Os resultados, eles virão de acordo com os seus esforços. Só que não é qualquer esforço, tem que ser um esforço inteligente. Esforço inteligente. Ah, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Estude. Mesmo para você investir em algum lugar, mesmo para você empreender em alguma área, você precisa estudar aquela área, você precisa conhecer pessoas que já estão naquela área e conhecer as dificuldades daquela área. Porque a hora que acontecer com você, você sabe driblar as situações. Você tem que estar preparado. O mundo não é perfeito. Quando eu falo que a gente deixou de ter um imóvel e vive de aluguel hoje, né? Mas a gente mora de aluguel, mas vive de juros, as pessoas acham que eu pirei. Como assim? Mas isso aí é seguro? Isso aí é seguro? É seguro para mim. É seguro para mim que eu estudei. Eu não fico tentando convencer ninguém que não estudou a fazer o mesmo que eu. Eu não indico ninguém fazer o mesmo que eu. A pessoa que faça por conta própria. Eu sei que o que eu fiz
está me trazendo os benefícios, a gente está colhendo os frutos das boas escolhas que nós fizemos. Então, não adianta eu querer convencer uma pessoa a fazer algo que ela não entende sobre aquele algo. Então, da mesma forma, para você se tornar uma pessoa que lá na frente vai ter resultados, você precisa começar a estudar agora. Aí lá na frente, a hora que você começar a ter os resultados, as pessoas falam, não, mas isso aí tá certo, não sei o quê. Porque eu já ouvi fulano falando que não vai dar certo, eu já ouvi ciclano falando que tomou um golpe. Esse fulano, esse ciclano, investiu ou empreendeu na mesma área que você, esse fulano, esse ciclano, era controlado financeiramente? Ou seja, tem muitas variáveis. Por que tem pessoas que têm sucesso e outras não têm sucesso? Porque essas pessoas que tiveram sucesso, eles fizeram algo que essa pessoa que deixou de ter sucesso no meio do caminho não fez, né? Então, é isso que eu falo, a conta é muito simples, a conta é simples demais para ser entendida. As pessoas dificultam. Não vai acontecer de você empreender sem conhecimento nenhum e ter sucesso. Não vai, não vai. A chance de você quebrar é muito maior do que a de você não quebrar, de você prosperar. Ah, mas o coach lá na internet falou que a gente tem que começar do nada mesmo, não sei o quê, e arriscar. Ok, o coach da internet falou. Só que se você quebrar a cara, o coach da internet não vai nem ficar sabendo. E se você colocar comentário lá ou mandar mensagem no direct dele, ele não tá nem aí pra você. Então larga de ser idiota e vai estudar. Vai se preparar, né? Se você se preparar, absorver os conhecimentos adequados para você fazer o que você está pretendendo fazer, o coach da internet não vai saber ou deixar de saber de você. Você vai continuar seguindo a sua vida. É igual político. Ficar brigando por causa de político A ou B, Bolsonaro ou Lula, ninguém tá nem aí. Os dois não estão nem aí pra você. Eles não estão nem aí pra você, né? Então para de, ai meu Deus, a política e não sei o quê. Não vai acontecer nada na sua vida. Eles não vão ajudar em nada na sua vida, tá? Vão te dar as migalhas. Se acaso você depender de algum benefício do governo, você vai ficar com as migalhas. Agora, se você quer prosperar de verdade, você precisa ir atrás dos conhecimentos e correr com as próprias pernas, né? Enfim, eu acredito que é mais ou menos nessa linhagem. Se a gente for ficar esperando, não estou falando só de governo, estou falando de qualquer pessoa. Se a gente for ficar esperando pelo outro, pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos primos, pelo esposo, pela esposa, não vai acontecer, não vai. Tanto é que teve uma época que eu estava criando conteúdos lá para o Instagram e teve uma mulher que ela acordava lá às 4 e pouco, eu produzia live às 4h59 da manhã, eu iniciava uma live. E ela falou pra mim no direct, falou, meu marido não me apoia nisso que eu tô fazendo, mas eu sinto que eu tô avançando na vida. Eu sinto que hoje eu consigo ver o objetivo, agora eu vou começar a empreender, já fiz as contas, não sei o que, tal. Ela foi atrás do sonho dela. E hoje eu acredito que ela faz tempo que eu não converso com ela, mas até onde eu sabia dela, ela estava empreendendo no que ela tinha vontade. Ela não tinha deixado o emprego dela, mas ela trabalhava no emprego dela durante o dia e fazia as coisas dela durante a noite, que é o que eu sempre acredito. Até certo ponto da sua vida, você vai ter que levar os dois juntos. CLT e o seu sonho, CLT e o seu sonho. Até que o jogo vira, até que as contas até que os lucros, né, e a demanda do seu empreendimento comece a superar os seus ganhos no CLT. E você precisa se dedicar mais lá para poder dar conta e ser até mais bem sucedido. Então, mas até que essa hora chegue, você vai precisar fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Ela falava assim, meu marido não me apoia nos meus sonhos, né? Ele não acredita que isso vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Mas é sempre assim. As pessoas não acreditam em nós enquanto a gente não tem resultado. Quando o resultado começa a aparecer, começa a ver os nossos esforços, aí sim, eles vão falar, não, segue o seu sonho, é isso aí mesmo, você nasceu para isso daí, você sempre falou disso daí, né? Mas enquanto você não tem resultado nenhum, ninguém vai acreditar em você não. Então não dependa de ninguém, tá? Faça o que você não faz atualmente para você ter resultados que você ainda não tem, tá? Se você quer ser rico e tem comportamento de pobre, tá? Tem uma mentalidade de pobre, tá? Não estou falando de pobre, de não ter bens, essas coisas. É a mente de pobre, porque mesmo a gente não tendo condições, a gente sendo pobres, né? A gente não era rico, nem classe média baixa a gente era. Eu conseguia acreditar na minha cabeça que uma hora o jogo ia virar. E eu nunca trabalhei essa mentalidade de pobre em mim. Eu comecei sempre a trabalhar essa mentalidade de rico, ler livros, os mentes milionárias, mente milionária, mente milionária. E de fato, eu tinha uma mente de pobre. Tinha coisas que eu fazia que era de pobre. Gastar dinheiro no débito é pensamento de pobre. É pensamento de pobre. O rico gasta no crédito. Mas como assim, Edson? Se eu gasto no crédito e só fico endividado. Mas é porque você não sabe o jogo do cartão de crédito. Aí, é por isso que eu estou falando, você tem que estudar. Não adianta eu querer te falar uma coisa, você não entende sobre aquela coisa, e você querer fazer o mesmo que eu, sendo que você não sabe lidar com dinheiro. Tem um camarada meu que ele é empreendedor,
O cara tem uma empresa e ele fala, cara, eu só gasto no dinheiro ou no débito. Se eu gasto no crédito, eu me perco, eu me ferro, eu me endivido. O jogo de gente grande, de pessoas que avançam financeiramente, é o crédito. É o crédito. Mas você precisa aprender a jogar o jogo do crédito. Eu não sou um profissional que sabe, nossa, ele é o cara que sabe jogar com os cartões de crédito. Eu não sou, mas eu estou aprendendo e eu já aplico já há alguns meses na minha vida. E eu vejo a diferença que faz. Eu sei os benefícios, as benfeitorias que tem. Obviamente que tem que ter um controle de caixa muito bem organizado. Ou seja, eu preciso ainda me tornar alguém que eu ainda não sou para prosperar, ainda mais. Mas eu já tenho alguns resultados que eu me surpreendo que eu não tinha ainda. Né? Mas tudo de acordo com o que eu estudo, com o que eu aplico. Tem hora que eu escorrego, tem hora que eu erro, mas eu vou lá, volto, acerto e tal, e vamos reajustando. Mas eu preciso estar no caminho. Não adianta eu querer prosperar sem estar no caminho. Você só vai prosperar se você estiver no caminho da prosperidade. Se você estiver no caminho do erro, se você estiver no caminho que só vai te levar ao fracasso, como é que você vai querer prosperar? Você precisa mudar a rota. Você precisa mudar a rota. É isso, tá? Para você, se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida no futuro, você precisa começar a ter hábitos e comportamentos de pessoas bem-sucedidas. Do contrário, eu sinto muito lhe dizer, e é uma realidade muito dura, porque eu conheço muitas pessoas que me cercam, as pessoas têm vontade, todo mundo tem o sonho, né? Não é à toa que as lotéricas sempre vivem cheias. Na esquina de casa aqui tem uma lotérica. As pessoas vivem por lá, acreditando que uma hora o sonho delas vai virar. Mas o sonho de se tornar uma pessoa bem-sucedida começa nas migalhas, no pouquinho que você poupa. Né? E aí você vai poupando para ter mais, e a hora que você tem um pouquinho, você vai lá e junta para mais um pouco, investe em outro negócio, que aquele negócio no longo prazo ele vai te dar mais um montante, vai te pagar com juros, e assim por diante. Quando eu falo que a gente tem um investimento em consórcio, as pessoas, mas consórcio não presta, consórcio demora muito eu pagar meu apartamento lá com juros, pagar 3 apartamentos e no final das contas ainda ele ser desvalorizado. É melhor eu guardar um dinheiro que está sempre rendendo ali, guardando aquele dinheiro que no final eu sei daquele dinheiro vai estar lá e ainda com menos anos ainda, 18 anos, com juros corrigidos, mas é que as pessoas não querem jogar esse jogo de 10 anos, de 20 anos. É muitos anos, eu nem sei se eu vou estar vivo. Aí meu pai me contou uma história esses dias de um amigo dele, bem velhinho, que contou essa história para ele. Esse senhorzinho estava capinando a roça lá com a irmã dele, e eles eram bem crentes, bem fiéis a Deus, que foram até a sua morte. Estava capinando o lote e a irmã dele falou assim para ele, mas Jesus vai voltar, não sei o que, não precisa nem capinar esse lote não sei o que, Jesus está voltando já. E eles eram criança ainda. E não precisa fazer isso aqui não, porque Jesus está voltando, não sei o que. Daí agora depois na velhice dele, já é morto hoje, né? Na velhice dele ele falou assim, Irmandade, se eu tivesse deixado de capinar aquele lote aquela vez, aquilo lá tava um matagal. Por quê? Beleza, a gente tem que esperar a volta de Jesus, tem que esperar, tudo pode acontecer. Só que também pode não acontecer. E aí? Você vai ficar de braços cruzados esperando cair do céu? Não vai. Então vai fazendo por onde, vai conquistando as suas coisas. Se for para acontecer, vai acontecer. Agora tem gente que fica pirando. Ai meu Deus, minha vida tá uma merda. Ah, eu vou morrer, posso morrer amanhã. Por que adianta eu juntar as coisas se eu posso morrer amanhã? Eu tenho que viver o hoje, não sei o quê. Quantas e quantas pessoas eu já vi, posta até isso daí. Eu vivo hoje porque o amanhã pertence a Deus, não sei o quê. Aí aquelas frases toscas. Mas a pessoa não sai da lama. Ela numa hora tá lá em cima, numa hora tá lá embaixo. Numa hora tá lá em cima, numa hora tá lá embaixo. Ela nunca consegue manter uma linha frequente. E isso uma hora não vai dar certo dela subir de novo. Não vai dar certo dela subir de novo. Como não deu. Como eu conheço uma pessoa que não deu. Agora vai ter que ficar lá embaixo e aprender que para vencer, para crescer, tem que ser devagar. Tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Fazendo um pouquinho todo dia. É isso. É isso. Eu não acredito no enriquecimento rápido. Né? Eu acredito que precisa de alguns anos, você estuda, aplica, erra, estuda, aplica, erra, e cada vez você erra menos naquela situação. Mas toda vez que você aplica, tem que aplicar. Não adianta você só ficar vendo vidinho na internet ou lendo um livro. Se você não aplica, o resultado não vem. Todos os livros que eu lia, eu aplicava alguma coisa. Eu aplicava alguma coisa. Tem pessoas que eu conheço que lê um monte de livro, lê Bíblia, não sei o que, a pessoa aplica na vida dela, em algumas coisas ela aplica, mas você percebe que a pessoa ainda não conseguiu entender o game, não entendeu ainda. E, enfim, não posso fazer nada, né? O que eu quero para vocês, como meus seguidores, como pessoas inscritas aqui nesse canal, é que vocês entendam que é muito simples a matemática, o resultado vem, mas você estuda e aplica. Estuda, aplica. Errou, volta de novo. Estuda o que você errou, aplica de novo. Errou de novo, estuda. Ué, não foi assim para criar a lâmpada? O cara errou mais de 1000 vezes para criar?
sei lá, 10 mil vezes, mas ele acertou uma hora. Qual que é o problema? Não tem problema em errar. Tem problema em você desistir. Ah, errei. Estava montando essa xícara aqui e errei. Vou chorar as mágoas. Não, faz de novo. Onde você errou? Ah, foi aqui? Então tá bom, vou fazer melhor aqui. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Errei, me endividei, tá? O que eu preciso fazer para sair dessa dívida? Pronto, fiz, demorou 1 ano para me sair da dívida, demorou 2 anos para me sair da dívida, saí. Agora, o que eu preciso fazer para corrigir os erros do passado? Daqui para frente, agora vida nova, eu vou começar só a acertar e tal. Então, vou ter esses comportamentos. Pum. A matemática é simples, é você que não aplica. Se você aplicar, você vai ter resultado. Se não aplicar, não tem resultado e vai continuar patinando. O problema é que as pessoas querem ter o resultado para o mês que vem. E não é, você está numa bola de neve de dívida e quer virar o jogo para o mês que vem. Não é assim, não é assim. Faz o negócio com calma, estuda, planeja, que você vai sair da lama. Como eu já tive em algumas situações que eu já tive que sair da lama também. Mas o negócio acontece, a coisa acontece. Você planeja, estuda e aplica. Tamo junto, falou, valeu.